Gente, que episódio tenso. A gente já tinha uma noção que isso ia acontecer, mas a gente não achou que fosse ser tanto. Salve, telanautas, eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E a gente tá junto aqui para voltar a falar sobre The Last of Us segunda temporada. Gente, vejam vocês, tô com a ilustríssima aqui do meu lado, mais do que uma convidada, uma parceira de vida, que acabou de assistir o episódio comigo e vai ter os relatos dela para fazer. Eu tinha um planejamento do como eu pretendia tratar esse review, dividir ele em tópicos, cobrir certas áreas e tudo mais, mas depois do que eu vivenciei com ela, que vai fazer os seus relatos daqui a pouquinho, eu achei que era melhor acabar de assistir o episódio e vir gravar enquanto a emoção tá fresca, porque eu achei que isso ia ser mais importante do que necessariamente cobrir todos os detalhes e cada uma das coisas que acontecem no episódio. Porque saber o que estava para acontecer, e lembrem-se, eu falei para vocês no vídeo anterior, dentro da seção de spoilers, caso vocês não queiram saber nada, porque o assunto todo vai ser justamente esse. Muito mais o impacto do spoiler master que acontece do que necessariamente julgar cada detalhe. Então, se você não quer saber, se você não viu o jogo, não jogou, não sabe de nada, não assistiu o episódio ainda, porque se a pessoa não assistiu o episódio, eu não sei nem o que ela está fazendo aqui. Volta depois. Mas de qualquer forma, volta depois. A gente está deixando o aviso agora. Quem ficar vai tratar disso aqui e vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Saíram? Não saíram? Então, agora vocês saíram. Quem não saiu é porque queria ficar. Quem já tinha uma noção do que acontece no jogo, sabia o que ia acontecer com a morte do Joel. Tem um monte de gente que talvez me escute repetindo isso e diga, mas que besteira, a gente já sabe e tal. Patrícia também sabia. Também tinha noção do que ia acontecer. Conta pra gente, o que aconteceu, já que você não conseguiu durar tempo o suficiente assistindo o episódio para absorver a cena. Depois a gente comenta com calma os eventos, o que acontece lá e tudo mais, mas isso eu tô querendo que você fale não para se expor, não é isso, mas é porque eu tenho certeza que a mesma vivência que ela teve agorinha, faz 20 minutos, um monte de gente vai ter também, ou por motivos muito similares, ou por outros que são no mínimo correlacionados com isso. Na verdade, assim, a crise de ansiedade... você teve a crise de ansiedade por causa do episódio, Patrícia? Não, a crise de ansiedade, na verdade, é por conta da pessoa que sofre, né? Eu sofro já há algum tempo e faço tratamento, estava controlado, fazia tempo que eu não tinha uma crise de ansiedade, e cada um tem o seu motivo particular de ter, né, a crise de ansiedade. A minha está ligada ao fato de... como é que eu vou explicar? Sofrer com a antecipação. Sofrer no sentido de, chega logo. Vai, acontece. Não, que vai... Tá muito ligado a isso. Então, todas as outras vezes que eu tive crise de ansiedade, por exemplo, eu estava num carro. Porque, pra mim, estava demorando para eu chegar onde eu precisava, fosse porque eu estava atrasada, fosse porque na minha cabeça estava demorando muito, enfim, e aí me aconteciam as crises. Como eu disse, faz tempo que não dava, estava tudo ok e tal. A gente ainda conversou semana passada, quando a gente assistiu o primeiro episódio, que o pessoal tinha falado que eles vão fazer 2 temporadas do jogo, né, do segundo jogo. Então, na minha e que iam esticar ao máximo o Pedro Pascal na série. Então, na minha ideia, ele iria morrer no final da temporada. Só que no episódio passado, eles já chegaram muito perto, né? Tava tudo muito perto, tanto que o Heitor disse pra mim, como pra vocês, que muito provavelmente seria, a gente ainda brincou, vão matar o Pedro Pascal na Páscoa, né? Veja aí. E realmente foi. Bom, enfim, quando começou eu já estava
um pouco ansiosa antes de começar, mas aquela ansiedade normal, né? Que todo mundo tem. Quando começou o episódio e eu comecei a perceber que aquilo ia acontecer... Até porque fica uma pergunta da parte de todo mundo de o quão fiel eles vão ser. Se eles vão mudar de fato o que está acontecendo na série em relação ao que a pessoa já conhece do jogo. Então a pessoa fica se perguntando, todo mundo meio que torce para que eles sejam o mais fiel possível, mas quando eles sabem que tem esse peso de acontecimento, você fica se perguntando se eles vão ter coragem, se eles vão ter a ousadia de levar isso adiante. Tô errado? Não. Porque assim, a gente conversou, acho que foi semana passada, que assim, e eu vi outras pessoas falando, inclusive, acho que foi um dos autores, inclusive, falou, é uma história pesada. Sim. The Last of Us, tanto 1 quanto 2, é uma história muito triste. Mas é muito triste. É que ela é muito bem contada. Sim. Tanto no jogo, como agora você pode perceber na série, é muito bem feito. Mas a história em si, ela é muito triste. Ela realmente, eles fizeram bem, mexe com o seu emocional, né? Mas enfim, como eu disse... Não tem outra função, inclusive, né? Já estava, né, já provavelmente estava acontecendo outras coisas na minha vida pessoal, que talvez eu não tenha percebido, eu achava que estava no controle, que quando começou o episódio, eu falei pro Heitor, eu não vou conseguir ver, porque eu realmente eu não conseguia ficar parado, não conseguia ficar ali assistindo. Então assim, honestamente, eu não assisti, eu ouvi. Ficou afastada a maior parte do tempo, se roendo. Eu fiquei afastada, tentando, e aí quem sofre de crise de ansiedade sabe algumas técnicas que existem para você, né, diminuir, acalmar, enfim, sair daquilo. A primeira é entender que você está numa crise de ansiedade, eu já tinha entendido, tanto que eu avisei o Heitor, ele veio preocupado, tudo, falei... Eu não sei te dizer, ele ainda veio e falou, mas é por causa do Joel? Eu falei, eu não sei. Não, e não é nem diminuindo o fato. Não, é a preocupação, né? Eu não sei. E eu até tentei no começo ali pensar nos atores, tá tudo bem. Mas não era isso. Foi aí que eu percebi, eu demorei praticamente o episódio inteiro pra perceber isso, de que estava ligado a isso. Justamente pelo fato de saber que ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer e pra mim aquilo tinha que acontecer. Já que eu sei, acontece logo, vai rápido. Que é como a minha crise de ansiedade funciona. Como eu falei no episódio anterior e nos vídeos que cobriram a primeira temporada, o The Last of Us fala a respeito de infectados por fungo, que não é exatamente a mesma coisa que outros filmes, outras produções que envolvem zumbis, mas no fim das contas, a mecânica é basicamente a mesma. Eles têm lá uma certa diversidade, os tipos de monstrinhos, nas diversas fases de infecção, eles têm jeitos diferentes de se comportar. Você meio que, já sabendo que é um jogo, você tem um jeito de saber que esse aqui você enfrenta do jeito A, que lá você enfrenta do jeito B e tal. E eles colocaram isso no episódio também, porque o episódio não é tenso só por causa do Joel. Não. A gente vê que a cidade tá sob ameaça, tá rolando o esquema da horda, tá vindo na direção deles. E se na temporada passada eles colocaram um baiacu meio que com um clima ali de chefe de fase, dessa vez ele já tá fazendo parte do cotidiano ali, do que tá acontecendo. Não são todos os que são os atacantes da cidade que são os baiacus, mas ele já meio que é uma espécie de não tão chefe de fase, já tá se tornando mais comum ali no meio e tal. Mas, como qualquer produção que trata as coisas dentro desse ritmo de usar o zumbi como uma desculpa, que na verdade é você colocar uma coisa pós-apocalíptica, onde você interrompe o funcionamento da sociedade como ela é normalmente, para justamente você ter a desculpa perfeita para contar as histórias dos humanos que estão ali, o como é que eles agem quando eles estão no limite, quando eles estão passando fome, necessidade, tendo a obrigação de cuidar dos seus recursos finitos e não dá para dividir com todo mundo. No episódio anterior a gente viu o Joel, que já foi um refugiado, chegando ali ele tá ocupando um lugar meio que como se fosse da prefeitura, que cuida dos recursos, dos reparos,
até da expansão da cidade, de certas coisas e tal, eles estão vendo que tá vindo um bocado de gente nova pra cidade e que a cidade não tá dando conta. Ele começa, não é demonstrar xenofobia, mas ele começa a demonstrar um esquema de primeiro nós, vamos cuidar dos nossos, e eles meio que não tá na hora de pensar nisso. Ele sempre foi assim, né? Desde o primeiro jogo, ele já tinha Mas ele tá sendo explorado, esse assunto tá sendo cogitado ali justamente porque eles colocaram a desculpa perfeita para você falar a respeito disso. Eu acho que a beleza, como eu disse, é uma história muito triste, né? Ela é muito triste mesmo, muito bem feita, mas muito triste. Mas, assim, como um todo, né? Pensando no The Last of Us, para quem jogou aí o 1 e o 2. Aqui você só dá spoiler da série ou você dá spoiler do jogo também? Meio que faz parte. O spoiler vai vir naturalmente. Então eu vou dar um aí do jogo, né? Porque assim, no jogo, você joga um bom pedaço do jogo, antes disso que aconteceu hoje, né? Do Joey morrer, mas principalmente depois que o Joey morre, você joga com a Abby. Ou seja, é uma forma de você se colocar no lugar do outro, literalmente falando. Você quer ou não, né? Muita gente, a gente viu na época que saiu o jogo... Até desiste, né? Que desistiu de jogar. Por que eu vou jogar com essa mina? Porque primeiro eles fazem você ter raiva dela, ao fazer ela cometer esse ato hediondo, matando o cara que a gente tanto gostava. Mas desde o primeiro jogo, uma das graças, das nuances e sutilezas da narrativa é justamente mostrar pra gente que esse negócio de se a pessoa é um herói ou um bandido tá muito da perspectiva que você tem de cada assunto. O Joel não é esse negócio da gente torcer por ele como se ele fosse uma pessoa perfeita. Ele não é um mocinho. Tem certos momentos em que você vai torcer por ele. E tem certos momentos que, se você for uma pessoa justa, você vai falar: é um filho da puta. Você entende o porquê ele fez. Talvez você faria no lugar dele, porque... né? Ela é como se fosse a filha dele. Mas se você tiver uma análise fria, você vai ver que o buraco é mais embaixo. Mas se você tiver uma análise fria, exatamente, ele não deveria. E acho que, assim, eu vi o começo, né, do episódio. Eles até colocaram uma cena aí dela sonhando, a Abby sonhando com ela mesma, falando: não entra lá que você vai ver os miolos do seu pai. É o devaneio de reviver uma situação traumática, então, assim, né? É o pai dela. O cara matou e explodiu a cabeça do pai dela, então, né? E ela não parou pra perguntar a versão dele. Então, assim, acho que a beleza do jogo é essa, né? É você se colocar aí nas duas posições e trabalhar isso de vingança, né? Porque vai ter vingança dos dois lados e tudo, e no final das contas, o que você ganha com isso? O tema maior é vingança. Né? Então, ela é bonita, a história é muito triste, como eu falei, mas ela é bem explorada, bem bonita, exatamente por causa disso. Existe uma beleza na tristeza, né? Como ela foi feita, né? E tem esse negócio de eles estarem propondo uma história que essencialmente fala a respeito de vingança, mas eles trabalham muito bem a simetria de colocar o lance de você ter vários pontos em comum entre a Ellie e a Abby, que você vai reconhecer que elas só são diferentes, só estão cada um do lado do muro. Do lado oposto. Porque a vida colocou elas nessas circunstâncias que acabam refletindo uma coisa da outra. E ao jogar com a Abby no jogo durante um bom pedaço, você acaba entendendo o lado dela e até passando a simpatizar com o lado dela. Demora um pouco. Porque a pessoa já tá com esse negócio de ter um afastamento, né? Por saber da coisa tão hedionda que ela fez com seu personagem favorito. Eles fazem de um jeito bem bacana, óbvio, né? Depende da interpretação de cada um. Talvez alguém tenha jogado com a Abby até o final e tenha falado: essa louca é uma doida mesmo, tá tudo bem. A percepção de cada um é difícil saber. Mas acho que pra maioria você percebe que os dois lados estão certos e os dois lados estão errados. A narrativa é bastante isenta nesse sentido. E ela vai colocar justamente o peso de você ter tanta dificuldade de escolher um lado. E pelo que eu tô percebendo nesse episódio, como eu falei no vídeo anterior, apesar de terem algumas mudanças
seja no fato de que algumas coisas que aconteceram no jogo era de noite, aqui tá um pouco mais cedo, ou de repente foi o outro personagem que usou pra falar a mesma frase, quem acompanhou o Joel foi a fulano ao invés do ciclano, mas na essência esse episódio foi muito fiel. Inclusive algumas cenas que a gente vê que são basicamente tiradas do jogo. Todos são, assim, na primeira temporada teve alguns que foram a mais. O que eu acredito que aqui também vai ter, porque se vai ser 2 temporadas, sendo que eles estão bem fiéis ali no começo do jogo agora, até então, né? E vão ser 2 temporadas, a gente estava até conversando antes de começar, e faz até sentido, o Heitor pontuou, que talvez as 2 temporadas sejam para isso. Uma vai ser a versão na visão da Ellie e a outra vai ser a visão da Abby, que seria como se você estivesse jogando. É uma teoria que algumas pessoas aventaram por aí. Faria até sentido, porque você se pergunta como é que eles vão fazer isso de se colocar no lugar do outro personagem se você não tá jogando, né? E essa coisa da gente ter cenas a mais até se dá pelo fato de que na adaptação, pelo fato da gente estar assistindo uma coisa que é uma série e não o jogo, no jogo você está controlando um determinado personagem ali em terceira pessoa, você está vendo sempre o foco naquele personagem, ainda que troque da Ellie para Abby em algum determinado momento, mas você está acompanhando aquele personagem. Quando você está falando de uma série com vários atores e você não tem o controle na mão para ter a interatividade, aquele negócio tal, fica aquela pergunta, tá, mas o que está acontecendo com o núcleo da cidade? Né? O que está acontecendo com aquela outra galera? A série tem a oportunidade de ir lá e enriquecer a narrativa com essas coisas. Inclusive numa cena que eu achei que eles conseguiram fazer algo tão tenso, algo que ali, de fato, se você Desse episódio. Você já tinha abandonado, já tinha saído de perto nessa parte. Quando o negócio acontece da cidade de fato ser invadida, porque o Byaku acaba furando a entrada e acaba entrando o resto da galera e tal, você vê que tem mais em risco, inclusive na parte de produção que mostra o behind the scenes, depois que acaba o episódio, o próprio produtor estava contando que eles fizeram de propósito para explorar justamente esse negócio de aumentar como eles chamam em inglês, né, na aposta, os stakes, os riscos daquilo que você está colocando em perigo ali, de você mostrar que tinha mais do que só o fato da gente saber, quem já conhece a história do jogo, saber que vai acontecer com o Joel, e por si só já ser algo que é aflitivo, né? Mas cada pedacinho desse tem um bom motivo dentro da construção do que está acontecendo ali. Tem um monte de coisas que já aconteceram entre o Joel e a Ellie que a gente não viu no jogo, a gente até essa parte também não viu, que a gente vai começar a ver, a presenciar depois, mais pra frente, nos flashbacks e tal, coisas que vão enriquecer a forma como os dois construíram a vivência deles, a relação e tudo mais, coisas às vezes ali que são super bonitas, poéticas até, mas que você já fica com aquela angústia por saber que tudo isso está acontecendo com ele morto. Então isso ajuda a você ter uma noção do peso que tem a morte dele naquele momento, por mais que eles estivessem meio que brigados ali quando aconteceu aquele final. Acho que até pior, né? Porque não estava tudo bem. Para ela não vai ter oportunidade de ter a última conversa. Nunca mais. Para apaziguar, né? É pior. Acho que é talvez até o que dê mais força à vingança dela aí. E o próprio segundo jogo, ele é bem mais longo do que o primeiro. Então faz todo sentido eles terem dividido a história do segundo em 2 temporadas, o que eu acredito que até deve entrar mais coisas entre a primeira e a segunda temporada que nem tá necessariamente no jogo, coisas das historinhas que se ramificam. Por exemplo, quando a gente vê na cabine, na cabana, né, aquela coisa ali com eles na neve e tudo mais, que era meio um resort ali, até que tem o taco de golfe lá e tudo mais. Uma coisa que é falada ali, em dado momento, o Joel acaba olhando pro equipamento da galera da Abby, inclusive a Dina dá uma olhada tal, e vê que eles têm o símbolozinho dos Wolves. Os Wolves, se a gente for parar para dar uma pensada, uma analisada, na primeira temporada a gente tinha visto uma das comunidades que a Fedra, que seria uma agência federal militar, teria tomado conta. Que aparece na primeira temporada. Mas aparece aquele papo de que quando você tem poder,
Você é corrompido. Poder absoluto corrompe absolutamente. Então meio que vira uma parada ali de déspotas. A galera do exército que vai tomar conta, que deveria tomar conta daquela comunidade, passa a se tornar meio que os algozes de explorar eles e fazer eles meio de escravo, de palhaço e tal. Essa galera dos Wolves foi uma dessas comunidades que conseguiu fazer uma insurreição e tomar o equipamento dos militares, meio que olhar pra eles e falar assim, vocês estão loucos? Tipo, vocês deviam estar aqui pra ajudar a gente, vocês vão ficar de palhaçada? Não, aqui não, camarão. Então, assim, é uma galera que conforme a gente vai vendo mais coisa, eles têm todo um arco de história pra aparecer, isso sem falar de todo o povo da floresta. E de mais uma série de outras coisas que acontecem ao longo do segundo jogo, que aqui eles vão dar uma esticada, mas eu creio que vai ser muito gostoso assistir. Daqui pra frente você acha que você vai assistir com o coração mais calmo? Eu acredito que sim. Assim, como eu disse, né, gente, de novo, não é o episódio, óbvio, o fato de eu saber o que ia acontecer ali gatilhou a minha ansiedade, mas não é o episódio em si. É algo em mim que eu preciso rever o que está acontecendo, como eu fiz das outras vezes. Mas acredito que eu vá conseguir sim, até porque daí em diante, assim, eu lembro do que acontece, mas não lembro com detalhes. O que eu lembrava com detalhes era justamente o que mais chocou. Existem coisas tensas, coisas que deixam a gente também com aquela coisa, mas não necessariamente nesse nível, né, de e perda. até porque agora vai ser a vez da Ellie, né? Agora a gente vai ver um amadurecimento forçado e algumas mudanças de dinâmicas de relacionamentos entre personagens. Se quebrar, né? E amadurecer de alguma forma, mesmo que esse amadurecimento seja para uma versão Dark Side. Que agora a gente vai ver a Ellie virando Sith. Bom, então é isso, galera. Eu acho que não tem muito o que comentar para não tirar o peso do que eu tentei fazer com esse vídeo aqui, usando um pouco do relato da dona Patrícia a respeito do como a coisa foi pesada, e creio eu que seja justo dizer que muito dessa angústia, dessa sensação que ela teve, se dá justamente pelo fato da história ter sido tão bem construída lá no game, e ela tá vendo o grau de fidelidade sendo transposto justamente para a tela, estava fazendo com que ela sentisse essa coisa da antecipação e acabasse tendo que abandonar o recinto porque não foi capaz de assistir a coisa toda acontecendo, e eu lá assistindo com o coração na mão, preocupado com a patroa. Não há episódio ou série que, por mais que seja excelente e boa, que vale a sua saúde mental. Sempre a sua saúde mental em primeiro lugar. Eu vou ficar bem e eu espero que vocês estejam bem também. Pois é. No episódio passado eu disse, e às vezes eu odeio estar certo, que eu tinha sérias dúvidas de que ele fosse passar desse episódio aqui e... Pois é. Lá se foi de ouro. Heitorzinho tava certo, né? Agora eu quero saber de você aí de casa. Você assistiu o episódio tão angustiado assim? Ou pra você, tanto fazia como tanto fez, e perder o Joel era só perder mais um personagem, que se fosse Game of Thrones você já tava calejado e não via problema nenhum? Deixa o comentário pra gente. Lembrando, nós tivemos uma participação de um telanauta no momento dos telanautas e eu vou ler e responder. Mas primeiro eu vou deixar ela aí porque eu tô segurando a bichinha aqui. Beijo! Nós tivemos a participação do Fabrício Quirino, que escreveu: o que amo odiar nesse jogo, que você começa com a Ellie querendo se vingar e fazendo um monte de coisa para achar a Abby, que até então você como jogador também odeia, e quando está para chegar nela, o jogo muda e você passa a jogar com a Abby e conhece todo o passado dela e passa a gostar dela e ver a Ellie como vilã que está caçando você e seus amigos. O jogo mostra que, pelo ponto de vista, é muito fácil virar vilão ou herói. Quero ver como vão fazer isso na série. Não duvido que façam nessa temporada tudo pelo ponto de vista da Ellie e deixem a terceira temporada para contar a história pelo ponto de vista da Abby. Você acha que vão fazer isso? Sobre o Joey, acho que vão seguir o jogo e ele vai voltar em flashback. Quirino, veja só, basicamente o que está no seu comentário é tudo o que a gente disse nesse vídeo aqui. Então, levando em consideração que você colocou esse comentário no vídeo anterior,
você meio que previu o futuro. Parabéns, palmas. De fato é isso aí mesmo. A grande coisa, o grande tempero da história é justamente o fato da gente mudar o ponto de vista e ter que encarar uma história com o jeito de outra pessoa, ver a mesma coisa e talvez até ficar bravo com a gente mesmo por não ter pensado isso antes. Agora, se eles de fato vão seguir o jogo, é claro, a gente não vai se ver livre do Pedro Pascal tão cedo, porque ele fica bastante presente na história em vários momentos em que ele vai entrelaçando a história dele com a da Ellie. O problema todo é que a gente sabe que ele tá morto. Bom, então é isso, galera. Foi um vídeo um pouquinho diferente, com uma presença que quem assiste o canal aqui há tempos não via, fazia tempos. Obrigado, Patrícia, por ter participado. E é isso aí, se vocês quiserem fazer que nem o Quirino e participar aqui do Momento dos Telanautas, inclusive contando pra gente se vocês tiveram alguma experiência mais ou menos similar em termos de ansiedade, eu vou estar curioso pra saber, pra gente poder falar até um pouquinho sobre saúde mental também, que é um assunto muito importante. Eu vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço e até mais.